Talvez você seja aquele tipo de pessoa que no final do ano, na virada do ano, você se compromete a fazer um monte de coisa. Você se compromete a, por exemplo, agora a gente vai entrar em 2026, então você se compromete em 2026 ser mais saudável, ter várias metas, aí você cria metas que eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero fazer um monte de coisa, e não que isso seja errado, tá? É completamente normal a gente criar metas e objetivos, é completamente normal a gente buscar melhorar de vida, né? Buscar ter bons hábitos e assim por diante para conseguir chegar nos nossos objetivos, na pessoa que a gente quer se tornar, isso é completamente natural. Mas aí chega em janeiro, chega, sei lá, no máximo fevereiro, você já se vê abandonando aquele estilo de vida que você se propôs na virada, e aí vai aquela acumulação, né? Aquela acumulação de procrastinação, de não fazer os hábitos, de não fazer isso, de não fazer aquilo, e aí você vê, já é dezembro e você não fez nada daquilo que você se propôs. Então, assim, se esse é o teu caso, fica no vídeo até o final, que eu já vou te mostrar uma maneira diferente de olhar para os teus hábitos e para aquilo que você quer implementar na tua rotina. E pra quem chegou agora aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Beatriz Tomás e aqui no canal a gente fala de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, e eu tô aqui com o papel, né, de todo esse caminho de me tornar a minha melhor versão, e quero também te ajudar para que nós, né, ambos, possamos nos tornar as nossas melhores versões. Ultimamente eu tô fazendo ainda a leitura de um livro muito bom, que é o livro Hábitos Atômicos. Ele é um livro realmente que trouxe muitos insights, trouxe muitos conhecimentos, agregou muita coisa. E assim, uma coisa que eu quero que vocês, uma das coisas que eu aprendi com esse livro, e eu quero repassar para vocês agora, para que vocês possam começar o ano de 2026 com uma perspectiva diferente daquilo que vocês tinham antes acerca dos comportamentos que você tem e da forma como vocês se enxergam. Gente, um hábito, tá? Ele mostra muito sobre a tua identidade, ou seja, sobre a sua visão de si mesmo. Então, se você tem um hábito, né, que ele é um hábito que você tem durante toda a sua vida, de alguma forma ele também apresenta uma crença ou algo que você acha sobre si mesmo, algo da sua identidade. Como assim? Se você, por exemplo, se acha, né? Se você, por exemplo, se acha um atleta, por que você acha que você é um atleta? Porque todos os dias você faz uma corrida, porque todos os dias você pratica algum esporte, você faz alguma coisa. E justamente por você praticar a corrida, você pratica esse esporte, você confirma a sua identidade de atleta. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam, ou seja, o primeiro ponto, é que a identidade que vocês têm e os hábitos que vocês cultivam, eles têm uma ligação muito forte. Ou seja, tem uma ligação muito grande uns com as outras. E não tem como você mudar um sem, de certa forma, mexer no outro. E é exatamente nesse ponto que você pode estar errando na hora de criar os seus hábitos, na hora de perpetuar os seus objetivos. Porque em vez de você focar na raiz do seu problema, ou seja, em vez de você focar no que realmente você precisa modificar, que é a sua visão sobre si e a sua identidade, você está focando em mudar o seu comportamento. E assim, como eu disse, a nossa identidade e os nossos hábitos, eles têm um valor muito grande. Ou seja, eles têm um valor, não, eles têm uma ligação muito grande. Então, não existe eu querer mudar um comportamento, querer mudar um hábito, se por trás desse hábito, que é uma crença que eu tenho, eu não mudo ela também. Então, não tem como eu querer mudar um comportamento que eu tenho se eu também não busco mudar a minha identidade, ou seja, a forma como eu vejo, como eu me enxergo. E muitas pessoas, elas não conseguem mudar de hábito a um longo prazo, né, ter mudanças duradouras, porque elas tentam mudar o comportamento delas para conseguir alcançar um determinado objetivo, mas elas não mudam a identidade que elas têm acerca de si mesmas. Isso faz com que elas meio que se achem uma farsa, e elas não conseguem perpetuar aquele comportamento por mais tempo, porque elas não se sentem, sabe, elas não sentem que aquilo faz parte da identidade delas, então elas não conseguem continuar adiante. Então, o que eu quero que vocês façam no ano de 2026, que agora está entrando, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, é que você não passe todo esse tempo se perguntando que comportamento eu quero colocar na minha rotina. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você olhe
de uma forma diferente. E que você se pergunte quem eu quero ser, né? Ou seja, você se pergunte que tipo de pessoa você quer se tornar. Porque, gente, isso é algo muito simples, é um ajuste muito fino de perspectiva, mas que vocês podem ter certeza de que vocês forem ver os grandes resultados, né? A questão dos hábitos que eles se perpetuam por um determinado período de tempo, né? Por um determinado período maior de tempo, são aqueles que estão ligados à nossa identidade. Então, se você se identifica com uma pessoa que é procrastinadora, que é preguiçosa, se você se identifica dessa forma, o que vai acontecer é que você vai começar a alimentar comportamentos na tua rotina que vão confirmar a visão que você tem sobre si. Da mesma forma, se você muda a perspectiva que você tem a si mesmo, ou seja, se você diz, em vez de você se perguntar que tipo de comportamentos eu quero ser, vamos pegar o exemplo da pessoa que eu falei agora, uma pessoa que se diz procrastinadora, que se diz preguiçosa. Aí na virada do ano ela diz, nossa, que comportamentos eu quero ter para mudar os meus resultados no final do ano. Aí a pessoa vai e diz, não, eu quero parar de procrastinar. Aí a pessoa cria metas, por exemplo, fazer um planejamento diário. Só que a pessoa, ela quer começar o planejamento diário, ela tem aquela vontade de começar o planejamento diário, só que ela começa a fazer e ela não se enxerga como alguém diferente. Ela ainda tem aquela visão sobre si, eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa. E isso sobre essa pessoa, mesmo que ela fale isso brincando, a nossa mente ela não entende quando é brincadeira e quando não é. Se você repete para você mesmo aquela frase de que você é isso, de que você é aquilo, pode ser verbalmente ou pode ser mentalmente, a sua mente ela vai internalizar aquilo. E na hora de você fazer um comportamento, você vai se sentir tão distante, né? A sua identidade vai estar tão distante da execução daquele comportamento, né? Porque se a gente for ver, analisar logicamente, uma pessoa que é preguiçosa não é uma pessoa produtiva, né? Então, se você tem a visão de que você é preguiçosa, e você quer fazer coisas produtivas, se você continuar com essa visão sobre si, o que vai acontecer é que você não vai fazer as coisas produtivas que você quer fazer, justamente por a sua mente estar sempre enraizada naqueles velhas crenças, naqueles velhos padrões, naquela velha forma de se enxergar. E por isso você não evolui. E por isso você não consegue colocar um comportamento adiante. Porque você não se enxerga como uma pessoa que é daquele jeito. Você se enxerga como uma pessoa que está tentando fazer aquilo, mas que na realidade você, na verdade, sabe, não tem uma consistência naquele hábito. Na realidade, você se enxerga como uma pessoa que é, de certa forma, um impostor, que está tentando fazer alguma coisa sendo outra pessoa que você não é. É por isso que você não consegue levar um hábito adiante. É por isso, por exemplo, que você não consegue levar uma alimentação saudável adiante, levar um treino adiante. Porque quando você olha para você, você se vê ainda como uma pessoa que não se alimenta bem. Então você leva uma dieta por um determinado período de tempo, você consegue algum objetivo. Você leva um treino por um determinado período de tempo, você consegue algum objetivo. Só que se você for olhar para você mesmo, se você for olhar para a forma como você se enxerga, para a forma como você fala de si mesmo, você vai ver que você ainda se acha a mesma pessoa que você era antes. E você continuando se enxergando da mesma forma que você se enxergava antes, você vai continuar querendo e sendo levada a continuar os mesmos padrões de antes, mesmo que você não queira. E aí você pode se perguntar, ok, eu já entendi a importância de me ver de uma forma diferente, de me enxergar de uma forma diferente, de cultivar uma identidade, de expandir a minha identidade, mas como eu faço isso? Realmente, gente, se você, por exemplo, isso não é uma coisa tão fácil, mudar a sua forma de se enxergar, porque vamos supor que você contrata alguém para fazer um serviço na tua casa uma vez, beleza, peguem essa analogia e prestem atenção. Se você contrata uma pessoa para fazer um serviço na tua casa, e essa pessoa do primeiro dia, ela diz assim, não, eu vou estar lá, compromisso, ok, vou estar lá e vou fazer determinado serviço. Aí passa um dia e essa pessoa não faz esse serviço. Aí você fala assim, não, vou dar uma segunda chance. Aí você vai lá naquela pessoa e diz para que aquela pessoa, né, pede o serviço daquela pessoa novamente. Fulano, você não foi na primeira vez, tá? Tem como você ir agora? Ou a pessoa se oferece e a pessoa diz, ok, faz o compromisso novamente com você dá uma segunda chance. E aquela pessoa não comparece de novo. E aquela pessoa pede outra oportunidade e percebe que você já tá perdendo a paciência com aquela pessoa. Porque se você sempre faz um compromisso com uma pessoa e aquela pessoa sempre, assim, dá uma maneira de não comparecer, dá um bolo, sei lá, não comparece os compromissos, você vai perceber que aquela pessoa não é uma pessoa confiável.
Então, assim, se você tinha uma visão daquela pessoa como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa comprometida, uma pessoa pontual, você vai ter uma visão completamente diferente daquela pessoa, porque a ação dela provou o contrário. Da mesma forma é você. Se você sempre se compromete a fazer uma coisa consigo mesmo, e você sabe que aquilo que você está se comprometendo você não vai dar conta, e você mesmo assim sempre se compromete a fazer uma coisa, e você sempre dá provas para si mesmo de que não vai fazer, de que não faz, o teu cérebro ele vai entender que você não é uma pessoa capaz de fazer aquilo. E você vai continuar alimentando a crença dentro de si de que você não consegue fazer isso, de que você não consegue fazer aquilo, e de que você é assim mesmo, você nasceu assim e não tem como mudar. E a verdade é que você, através das suas atitudes diárias, através dos seus comportamentos diários, está todo o tempo dando provas para si mesmo de que você é capaz ou de que você não é capaz de fazer alguma coisa. E sim, o seu cérebro ele vai entender aquilo ou como um sinal de capacidade ou como um sinal de incapacidade. É justamente por isso que é importante você começar a se dar provas de que você é capaz, a se dar provas de que você tem uma identidade diferente. E como é que você vai fazer isso? Em vez de, na virada de 2026, você dizer assim, não, eu vou fazer tanto de hábito, você vai escolher coisas pequenas para fazer diariamente, sem falta, como compromisso com você. Você não tem compromisso com as outras pessoas, você não fala que vai fazer alguma coisa para as outras pessoas e você está lá pontualmente fazendo. Então, pronto, você vai fazer a mesma coisa com você. Você, em 2026, na virada de 2026, em vez de ficar se entupindo de meta que tu nunca fez, coisa completamente realista, que tu não vai conseguir levar adiante, você vai focar em mudar a sua identidade. Você vai fazer isso como? Primeiro, você vai escolher qual identidade você quer, e segundo, você vai se dar provas diárias de que você está se tornando aquela pessoa. Ah, mas essa prova é gigante? Não. Por quê? Porque ninguém começa grande. A gente começa de pouco em pouco, a gente vai se sentindo mais segura com o tempo e aumentando o tamanho desses compromissos e se sentindo mais segura para realizar eles. Isso é completamente natural. Então, o que você vai fazer primeiro é escolher o tipo de pessoa que você quer se tornar em 2026. E segundo, ou no ano que você está assistindo, né? Tanto faz. E segundo, você vai se dar provas diárias por meio de pequenas ações de que você está se tornando essa pessoa. No começo pode parecer que é algo que não dá tanto resultado? Sim. Por quê? Porque tudo, como eu disse, tudo na vida, quando a gente começa de pouco e a gente vai aumentando de pouco em pouco, tá? Então, um comportamento duradouro, ele precisa ser aquele comportamento que começa pouco, que vai nos dando confiança para avançando e que é constante. Porque mais importante do que a tua velocidade é a tua direção. Então, se você está indo num direcionamento bom e você está construindo aquilo, nem que seja de pouco em pouco, mas de forma constante, é muito melhor do que você mudar completamente a tua vida de um dia para a noite e você não conseguir assim sustentar isso nem por uma semana. Então é muito mais importante você focar nesses pequenos hábitos diários que vão mudar a tua forma de te enxergar. Quando você estiver mudando a forma de se enxergar e você estiver parando, você estiver conscientemente, você vai precisar ganhar consciência daquilo que a tua mente te diz, daquilo que você anda falando de você mesmo. Quando você, a partir desses novos hábitos, você começar a ganhar consciência de sua visão, né? Começar a criar consciência de quem você é, da pessoa que você está se tornando, começar a mudar o teu repertório mental, as suas crenças acerca de si mesmo, você vai se sentir mais segura para continuar com esses hábitos a longo prazo e aumentando, ou seja, implementando novos hábitos que vão te levar ainda mais perto do teu objetivo final. Então, assim, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na virada do ano, em vez de vamos supor que eu sou uma pessoa que quero, deixa eu ver aqui, aprender, começar a ler, tá? Eu vou, sei lá, começar a ler um livro, né? Eu quero me tornar, na virada do ano, eu quero me tornar uma leitora. Só que aí, eu vou até dar um nome para essa personagem. Vamos supor que é a Laura. A Laura, ela todo ano, toda virada de ano, ela diz assim, eu quero me tornar uma leitora assídua. Eu quero me tornar uma leitora que lê todo dia, que é uma pessoa comprometida com seus objetivos, que é uma pessoa que lê bastante, porque ela já sabe até os objetivos dela. Eu quero ter um repertório linguístico maior, eu quero ter um repertório sociocultural, eu quero conhecer muitas coisas, né? Eu quero, de fato, me tornar um ser humano melhor, um ser humano que tem uma visão de mundo ampliada, então ela tem os objetivos dela, ela tem um sistema dela
Só que o que acontece com a Laura? Toda virada de ano, a Laura disse assim, não, ela nunca leu um livro completo na vida dela, mas ela disse toda virada de ano que no próximo ano vai ler 20 livros, vai ler 12 livros. Beleza. A Laura, ela começa em janeiro e ela se compromete, diz, não, eu vou ler esses 12 livros, eu vou ler esses 20 livros. Só que o que acontece? A Laura, ela consegue ler 10, 15, 20 páginas de um livro durante um determinado período de tempo no mês de janeiro. Vamos supor que ela consegue durante todo o mês de janeiro. Quando é em fevereiro, ela pega e deixa de fazer o que ela precisa fazer, ela se sente cansada, ela se sente exausta, e aí ela volta naquelas mesmas crenças limitantes de, eu nunca consegui ler um livro, de, eu nunca consegui fazer isso, de, esse ato é muito cansativo, é muito grande para mim, ela se sente desmotivada, a mente dela tenta sabotar ela. Então, assim, chega no final do ano e a Laura, ela tá tão desmotivada que ela não conseguiu, assim, ler nenhum livro, né? Às vezes, sei lá, no máximo ela conseguiu ler um livro quando chega dezembro. E, gente, isso de fato causa uma frustração. Aí ela vai se sentir frustrada, ela vai querer fazer aquelas mesmas metas de novo, com aquele ânimo, né, de final de ano que às vezes a gente tem de criar meta, de criar objetivo, de mudar de vida. E ela vai se sentir de novo com aquela motivação, ela vai querer criar aqueles mesmos hábitos irrealistas e ela vai entrar naquele ciclo de frustração, e assim por diante. Então, assim, o que eu faria se eu fosse a Laura, ou, assim, que conselho eu daria para ela? Em vez de você, né, eu falei, Laura, em vez de você tentar, assim, se tornar, fazer algo que tu nunca fez na tua vida de uma maneira extremamente grandiosa, de uma maneira completamente realista, foque em mudar a forma como você se enxerga, dando pequenos passos diários, dando pequenas provas diárias de que você é uma pessoa diferente, de que você está se tornando alguém diferente. Então, assim, se você tem... Gente, isso é completamente irrealista, isso é completamente sem sentido. Se você nunca fez um hábito, né, você nunca fez um hábito na tua vida, você querer implementar ele de um dia para a noite de uma maneira completamente enorme, de uma maneira completamente extraordinária. Por exemplo, tu nunca treinou na tua vida, aí você não vai dizer na virada de 2025, eu vou treinar 5 vezes por semana, todos os dias. Gente, sem falta. Nem quem treina 10 anos consegue treinar, assim, sem falta nunca. Porque imprevistos acontecem, a pessoa fica doente, a pessoa acontece isso e aquilo. E se tu tá começando agora, é completamente irrealista você pensar que vai conseguir colocar, assim, um monte de hábito de uma vez e conseguir persistir nisso a longo prazo. Você pode pensar que dá conta agora porque você está animada, porque você está eufórica com a virada do ano, mas a longo prazo não é querendo te desmotivar. Você precisa ser inteligente e estratégica para perceber. A longo prazo vão acontecer imprevistos, a longo prazo vão acontecer determinadas coisas, e se eu não colocar um hábito que vá condizer, que vá dar provas da minha nova identidade, que seja sustentável, que eu consiga fazer, ou seja, que seja muito simples para que eu consiga manter a longo prazo, os maus hábitos vão vencer, porque é mais fácil para mim fazer algo que eu já estou habituada a fazer e que já condiz com a minha identidade. Então, o que eu preciso fazer é ser inteligente e estratégica para saber adicionar novos hábitos que vão dar provas da minha nova identidade, de pouco em pouco, para que eu me sinta mais segura para avançar gradualmente. Então, assim, qual seria o meu conselho para a Laura? Seria justamente, se ela não tem esse hábito, se ela não consegue manter esse hábito de ler muito, de ler 10, 15, 20 páginas por dia, em vez dela saber que ela não consegue e ela ficar repetindo isso várias vezes para se frustrar, para se sentir mal, para se sentir incapaz, ela coloca uma coisa que ela sabe que ela consegue fazer todo dia e que consegue ser duradouro. Ou seja, se ela não consegue sustentar 10 páginas para ler todos os dias durante o ano, coloca uma página por dia. Pode ser algo pouco, mas essa uma página você consegue ler. Se você realmente tiver essa vontade, você vai conseguir ler, independente do que aconteça durante o dia. Né? Você ler uma página é algo que você consegue sustentar por muito tempo. E justamente nesse continuar, né, nesse sustentar, nessa constância, é que vai dar provas para você mesmo de que, olha, eu não sou uma leitora, mas eu consegui ficar 60 dias lendo uma página todos os dias. Então, talvez eu esteja me tornando uma leitora. E essa mudança de visão sobre si, essa mudança de identidade sobre si é o que vai te dar segurança para conseguir ir avançando
gradualmente e, consequentemente, e conseguindo alcançar objetivos muito maiores do que você conseguiria se você quisesse implementar tudo de uma vez. E por que é que a maior parte das pessoas não fala sobre isso? Assim, por que é que a maior parte das pessoas não busca isso, não busca essa visão de fazer um pouco todos os dias, que vai ser assim uma mudança muito grande a longo prazo? Porque a maioria das pessoas é imediatista. A maioria das pessoas quer ter resultados assim rápidos, quer ter resultado de dia para noite, que é um hack na virada de ano que vai proporcionar uma mudança extraordinária na vida delas, que elas vão se tornar uma pessoa extremamente produtiva. A verdade, gente, e assim, às vezes é duro a gente falar isso, mas a verdade é que se você se dá provas constantes durante tantos anos de que você não fez aquilo, não tem como você mudar tudo em um ano. Então, assim, tem como você criar estratégia, tem como você criar pequenos hábitos que vão se dar provas da sua nova identidade? Tem. E eu sei que você que está assistindo é capaz de fazer isso, e eu te convido a fazer isso. Mas não pense que você vai mudar a tua vida inteira do dia para a noite só porque é virada de ano. O que muda, de fato, é o que você faz, né? E não a virada de ano em si. Então, se você continua fazendo os mesmos hábitos, o ano vai se repetir. Se você continua com os mesmos padrões, o ano vai se repetir da mesma forma. Não é a virada de um ano, gente. Não acontece nada mágico do dia 31 de janeiro para o dia 1º, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Acontece se você, de fato, mudar o seu comportamento. Porque se você não mudar, os mesmos ciclos vão se repetindo. Então, por isso é importante vocês realmente buscarem se dar essas provas de maneira consistente, de maneira constante, de que vocês estão mudando e de que vocês estão indo para o bom caminho. Eu te convido realmente a você experimentar isso nesse próximo ano. Em vez de você querer colocar muita coisa na tua rotina, tenta mudar a tua visão sobre si. Tenta adicionar pequenas coisas que vão mudar a forma como você se vê. E aí você, com certeza, vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais segura para conseguir chegar em locais que você nunca imaginou. E sim, talvez demore mais, talvez tenha dias de altos, dias de baixo, dias que você está mais animado, dia que está menos animado. Mas realmente ser constante naquilo que você se compromete a fazer, ser constante com os compromissos que você estabelece com você, é algo que, gente, tem um impacto tão grande na nossa vida. E quando a gente passa a entender isso e a gente começa a direcionar os nossos hábitos diários, por mais que sejam poucos, a gente consegue direcionar de maneira constante para a pessoa que a gente quer ser, para o lugar onde a gente quer chegar, isso tem uma mudança muito grande, porque, como eu disse, a gente vai ganhando essa segurança, a gente vai ganhando essa autoconfiança, essa autoestima de alguém que consegue. E é justamente nesse se sentir bem para conseguir que a gente vai se sentir alguém que consegue, né? Alguém que realmente tem uma identidade de uma forma. Você não vai se sentir alguém que está querendo treinar, você vai se sentir alguém que treina. Você não vai se sentir alguém que está tentando ler, você vai se sentir um leitor. E isso é o que faz diferença a longo prazo. Porque se você se sente um leitor, consequentemente você vai se sentir mais seguro para ler 10, para ler 15, para ler 20 páginas de um livro a longo prazo, se você já tem aquele hábito consolidado e se a tua identidade já está consolidada, se a tua crença sobre si está ajustada para o caminho que te faz crescer e não para o caminho que vai te levar a decair. E foi isso, gente. Eu desejo, né, que vocês tenham aí um ano muito abençoado, um ano de muita concretização de metas, de objetivos, mas que, antes de tudo, vocês consigam dar votos de que vocês estão se tornando pessoas melhores, de que vocês estão se tornando pessoas, assim, mais alinhadas com o objetivo de vocês, mais alinhadas com a pessoa que vocês querem se tornar no futuro, mais alinhadas com a melhor versão de vocês, com o máximo potencial de vocês. Então, assim, eu desejo o ano de 2026 abençoado para todos nós. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui e tchau!